Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. É o 9, de dezembro de 2023. Graças a Deus estamos aqui, em vigilância, oração, meditação, irmãos? Vigilância, sinceridade, procurando aí, obedecer a palavra, obedecer aos mandamentos e caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, em perseverança. Aleluia! Hosana e Maranata. Então, irmãos, amanhã é o segundo domingo do mês, É o dia 10, de dezembro, já está confirmado o nosso ajuntamento, Lá na Escola Zé Milton, no Acaracuzinho. Estaremos lá, se Deus quiser, Se Deus permitir, se o Altíssimo permitir, Estaremos lá para orarmos, para meditarmos, louvarmos, E rememorarmos, o sacrifício que ele fez ali no madeiro, Em memória, Participar do pão e do vinho. Amém, irmão? Graças a Deus. Irmãos, vamos continuar aqui com os nossos vídeos, Nós estamos falando de quê? Estamos falando dos nossos entendimentos, Adquiridos ao longo aí de 34 anos, a boa consciência nas Escrituras, Porque as Escrituras exigem de nós o bom entendimento, A boa consciência nas Escrituras, Que a consciência, existe a má consciência nas Escrituras, nós sabemos disso. A má consciência, ela pode ser uma consciência relaxada, a consciência laxa, que, por exemplo, tudo que a pessoa faz é pecado, É transgressão, ninguém pode fazer nada. Não é isso, Certo? E o outro extremo, isso aí é um extremo, Quer dizer, tudo que eu faço é pecado. O outro extremo é o contrário, nada que eu faço é pecado. Eu não peco mais, Porque eu estou na igreja, porque eu Cristo. Não, isso não é verdade. Claro que a gente peca, porque tem pecado por pensamento, por palavra, por ato, por omissão, Certo? Cada um deve se examinar, Examine-se o homem a si mesmo e confesse seus pecados diante de Deus, E se limpe, com a oração, Conjuntamente com os irmãos. Então nós estamos falando disso aí, boa consciência. E estamos falando do quê? Estamos fazendo uma comparação rápida, Lembrando a todos nós, acerca dos dois concertos escritos, que é o concerto de Moisés, o concerto com a nação de Israel, e o concerto, com a igreja e com a humanidade, através do Senhor Jesus, Então nós estamos vendo aqui que no concerto da lei, que o Senhor, ao chegar lá no Monte Sinai, ele revelou lá 10 palavras, que são chamadas aí pelas religiões de 10 mandamentos, mas a melhor tradução são 10 palavras, nós já vimos aqui as 10 palavras, e depois ele vai detalhar a Moisés e ao povo, vários mandamentos que provêm exatamente dessas palavras aí, dessas 10 palavras. Então, as 10 palavras é lá no capítulo 20 do Êxodo, Aí no 21 ele vai dizer o seguinte aqui no 21:1, Estes são os estatutos que lhes proporás, o Altíssimo dizendo a Moisés. Aí ele vai detalhar aqui as leis dos servos, dos homicidas,
as leis acerca dos que amaldiçoam os pais, né? E outras leis, né, que a gente já destacou algumas delas aí, né? No capítulo 22, as leis acerca da propriedade, que a gente também já falou, né? Certo? As leis acerca da imoralidade, né? Da idolatria, né? O falso testemunho no 23, né? O ano do descanso e o sábado. E aí depois vem as 3 festas, né? Aí Deus promete enviar um anjo. E no 24 aqui a gente vai ver, né, o povo respondendo a esses estatutos, né, essas 10 palavras desse estatuto. Está escrito assim no 24, de Êxodo. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. Só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e, contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então o povo está aqui, né, respondendo aquilo que o Altíssimo está falando com Moisés e com o povo acerca dos estatutos, das leis, né, certo? Que eles iam executar quando chegassem lá na Terra Prometida, que era um reino sacerdotal, conforme nós já vimos. E um reino, a gente já viu aí, que ele tem o sistema econômico, político e o de adoração, né? Então, a adoração aí são os sacrifícios, né? É isso? São as festas, né? Que todos eles, toda adoração representa o quê? Representa o sacrifício do Senhor Jesus. E no versículo 7 ainda do capítulo 24, né? Está escrito o quê, ó? Que Moisés, ele escreveu, né? Ele escreveu, estava escrevendo tudo aquilo que o Senhor estava falando. Aí ele tomou o livro do concerto, né? E o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, né? Então, aí o Moisés tomou, né, aquele sangue lá, espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto, né, que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras, né? Então, houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue, e esse sangue selou exatamente, né, o concerto, e o povo respondeu: nós vamos executar todos os mandamentos que o Senhor nos tem mandado, né? Certo? Aí no capítulo 25, né? O Altíssimo vai falar, né, acerca do local de adoração, né? Então tem um local de adoração no concerto, é isso? Que é o tabernáculo, depois passou para ser o templo, né? Aí o tabernáculo tem todas as suas características, suas medidas, né? Tudo aquilo que foi mostrado a Moisés era para ele executar. E aí então ele executou, né? Ele vai falar, ele vai fazer a arca, né? Vai fazer a mesa de cetim, vai fazer as cortinas do tabernáculo, as tábuas, o azeite puro, o pátio, o altar do holocausto, né? Lâmina de ouro, todos os componentes, né, do templo ou do tabernáculo, o Senhor está exatamente mostrando para Moisés e ele, né, fazendo juntamente com aquele povo ali, certo? Então, fazendo o quê? Os mandamentos que são a parte moral, né, do concerto, e os mandamentos que é a parte de adoração, que tem um local e que tem como é que é feita a adoração conforme nós sabemos.
E nós vamos ver que também no conceito escrito da graça também existe a moral e existe, né, a adoração. Aí nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos reunidos. E na segunda-feira poderemos continuar aqui com os nossos vídeos. Pai seja com todos nós. E até amanhã, se Deus permitir.